do Senhor, meus amados irmãos. Temos hoje a leitura diária da lição 4 do dia 24 de janeiro de 2021, onde estaremos estudando a atualidade dos dons espirituais. Leitura diária de segunda-feira. Está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. O assunto a ser comentado: alguns dons espirituais são apresentados aos romanos. Leiamos o texto sagrado então. Versículo 6 do capítulo 12 de Romanos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja conforme a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com amor. O apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios, Romanos capítulo 11, versículo 13, Gálatas capítulo 2, versículo 8, se empenhou por ensinar as igrejas gentílicas por ele fundadas sobre toda a doutrina neotestamentária, inclusive sobre a necessidade da operação dos dons espirituais. Sendo a igreja uma organização humana, mas de caráter espiritual, não pode ser guiada pela mente humana, precisa ser guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a igreja através dos dons espirituais concedidos a seus membros. Enquanto a igreja estiver na terra, os dons espirituais precisam estar abundantes no seio da igreja. Somente quando vier o que é perfeito, isto é, quando a igreja for arrebatada, então a operação dos dons espirituais cessarão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10. Há entre os crentes uma crença de que há somente 9 dons espirituais. Contam somente com os 9 dons de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. O apóstolo fala de outros dons além dos 9, relatando aos romanos conforme nossa leitura diária de hoje. Na epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de mais 5 dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Não nos esqueçamos, são dons espirituais. É a capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo. Ninguém se vanglorie de ser usado por Deus na manifestação de algum dom espiritual. A glória é para Deus e somente para Ele. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.